Amém, pessoal? Então, ó, Deuteronômios 28, peguem ele, anotem, leiam de manhã cedo, declara. Foi só essa meia hora anterior aí do que eu falei. E Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Declara sobre a sua vida. O Senhor, ele é fiel e verdadeiro. E aí eu vou colocar o Caio aqui na frente, ó, a Mariana tá falando lá atrás. Ó a cara, ó a cara dela. Não sou eu. Deuteronômio 28 declara, lembre-se que um bom advogado lembra as leis ao juiz. É ou não é, doutora Cida? O que o advogado faz? Ele não pega a lei e escreve lá? A gente lembra. Lembra. Mas o nosso juiz, que é... Nem sabe quais são as leis. Mas o juiz que escreveu as leis, que é o nosso Deus, ele sabe muito bem quais são. Então, o que a gente tem que fazer? Lembrar para ele sempre as leis. Porque a gente tem um advogado, né? À direita do Pai, que nos intercede por nós. Então, a gente declara sempre a palavra. A segunda coisa que a gente faz quando a gente acorda, a gente louva e agradece a Deus a nossa vida. Por quê? Porque todas as vezes que a gente louvar, o que está dizendo lá em Salmos 8? Que Deus... Ele não deixa que o vingador venha, que o destruidor venha sobre a nossa vida. O que significa isso? Significa que o louvor e a adoração a Deus apaga as más colheitas. Amém? Hoje a gente vai entrar no último assunto sobre a fundamentação, sobre a fundação. Salmos 8, né? Fala. A gente vai entrar na última aula sobre a fundação. E daí acabou esse assunto. Então hoje, pessoal, o que vocês tiverem de dúvidas, tirem, porque semana que vem já vai começar a consagração. E a gente vai falar de um assunto um tanto quanto polêmico, mas super bacana, que se chamam anjos. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Se vocês tiverem mais alguma coisa para falar com o coleguinha do lado, falem agora, ou calem-se para sempre, porque hoje eu vou precisar da total atenção de vocês. Porque eu tenho uma filha pequenininha. Minha filhinha não está bem. A Vitória comeu o que não deveria comer, está com inflamação. Minha mãe ficou hoje com ela, então eu não vou poder me demorar. Então eu gostaria muito que a gente conseguisse seguir. Mas isso não significa que não é para ninguém tirar dúvida, para todo mundo tirar dúvida e falar. Amém? Tudo que a gente tem para falar. E tem uma coisa acontecendo. Sexta e sábado tem a cruzada dos jovens, da juventude, lá, Arautos da Paz. Depois no final vamos fazer uma oração, me lembre se eu esquecer. Vamos interceder por eles. Eles estão esperando mais de 30 mil pessoas. O ano que teve foi mais de 1.200, 2.000 pessoas aceitando a Jesus Cristo. É algo que não é denominacional, é para o reino. É algo que eu acredito muito que quando é para o reino, que sai das quatro paredes, que vai para a rua, que vai trazer o evangelho e trazer vida, né, para aquele lugar, para aqueles lugares onde não tem vida. Voltando ao que a gente estava falando, que provavelmente muitos de vocês sabem, o Arauto da Paz, ele foi consagrado pelo Papa. E ali, naquela região ali, tem muita promiscuidade, tem muita imoralidade. Então, quando a gente traz um evento desse de louvor a Deus, de evangelização, é uma luz que se acende, é um fogo do Senhor que começa a queimar lá. Então, eu vejo que muitas coisas em Campinas podem ser transformadas através dessas cruzadas. É isso que tem de bom. Tem um monte de coisa lá que deve acontecer? Tem. A prefeitura deve querer ganhar alguma coisa? Deve, não sei. Mas o importante, o que eu vejo como reino é que o Senhor está trabalhando. E trazendo vidas, e trazendo luz, e trazendo intercessão e louvor. Então vai ser sexta e sábado às 7 horas da noite lá no Arautos da Paz. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer ao Senhor. Obrigada, Pai, pelos dias de hoje, Senhor. Muito obrigada, meu Pai, por esta reunião, por cada um aqui, Senhor. Mostre-nos, Pai, como usar o que aprendemos para o seu reino. Mostra-nos, Senhor, como podemos expandir o teu reino aqui na terra, Pai. Como podemos ser usados por ti, Senhor. Limpa-nos, Senhor. Mostre-nos, Senhor, as nossas mãos limpas e o nosso coração puro. Em nome de Jesus Cristo, Paizinho amado, eu apelo agora para o sangue do Cordeiro que está sobre as nossas cabeças. Que todo o acusador que está aí nos acusando seja agora calado em nome de Jesus Cristo. Porque o teu sangue tem poder e nós nos redimimos e aceitamos esse sangue como perdão pelos nossos pecados, nossas transgressões, nossas iniquidades. Nos colocamos diante de ti, meu Pai, como filhos, para aprendermos cada vez mais.
para termos um relacionamento profundo contigo, Senhor. Limpa-nos, meu Pai, de tudo aquilo que não te pertence, de tudo aquilo que nos afasta de ti, Senhor, de todos os nossos mitos e religiosidades, meu Pai, de tudo aquilo que afasta-nos da verdade, Senhor. Limpa-nos dela, Senhor. Queremos render graças e louvores a ti, ao único e verdadeiro Deus, o Deus maravilhoso, o Deus que nos fez pais. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua paternidade, pelo teu cuidado com cada um aqui. Obrigado pelo Espírito Santo que o Senhor nos trouxe, o Consolador, para nos revelar todas as coisas e nos ensinar. Senhor, que não seja a Patrícia aqui falando, mas que seja tu, Senhor. Falando através do meu coração, através da minha boca, Pai, eu empresto a ti, Senhor. Nós queremos ser obra, Senhor, e ferramentas para a tua obra, Pai. Queremos ser vasos de honra na tua casa, Senhor. Muito obrigado por Jesus Cristo, pelo sacrifício que ele fez na cruz. Muito obrigado pela ressurreição, porque o Senhor o ressuscitou. E por causa disso nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, por transformar este ambiente, Senhor, num lugar terrível. Num lugar onde os anjos caminham. Num lugar onde há pedras de revelação. Calando todo o inimigo, Senhor, e afastando todos os ouvidos dos inimigos, de anjos e demônios que estão aqui contrários às tuas palavras. Nós calamos agora em nome de Jesus Cristo. Pela autoridade no nome de Jesus, afastamos tudo aquilo que está contrário à sua revelação e abrimos os nossos ouvidos, os nossos corações, os nossos olhos para ver a ti, para receber da tua palavra. Nós não fazemos aquilo que a gente sente, Senhor, mas a gente faz aquilo que a gente sabe. E nós sabemos, Pai, que o Senhor nos ama, que nós somos amados do Pai. E que quando nós abrimos o nosso coração e nós nos entregamos a Ti, o Senhor vem e habita em nós. Eu te agradeço, Senhor, por nos fazermos seus templos. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, que cada ensinamento aqui seja realmente para que a gente possa usar para o reino do Senhor. Para que nosso dia a dia, porque uma coisa é um evento, como eu falei, vai ter um evento lá de sexta, vai ter um evento de sábado, outra coisa é no nosso dia a dia que a gente consegue ter um impacto maior. Porque a gente consegue ter um impacto de um dia e ter o rush, aquela dopamina ali daquele dia que a gente fez as coisas, mas no nosso dia a dia é onde constrói homens e mulheres de fibras. É onde a gente consegue expandir o nosso reino. Porque Deus nos colocou, eu acho que ninguém aqui, né? O Senhor não colocou a gente em cima de um púlpito pregando, mas Ele nos colocou como delegados, como administradores, como médicos, como doutores, como engenheiros, como construtores, como cozinheiros. É ou não é? Por quê? Porque o reino dele precisa ser mostrado nesse mundo. E a gente vai entender isso porque aqui a gente estava abrindo em Mateus 4. A gente estava falando uma coisinha sobre Mateus 4 e Deus me fez lembrar. Em vez de Mateus 4, abre lá em Lucas 4. A versão de Lucas eu acho agora mais própria. Lucas 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe disse: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém, e colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se aos filhos de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito,
Aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: disto está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. A gente está vendo várias coisas aqui, a gente vai voltar várias vezes para essa passagem. Olha só o que a gente está vendo. Se é tentação, é porque realmente poderia fazer, certo? O único que o diabo já viu fazendo isso foi quem? Transformando pedra em pão. Hã? Fala alto, gente, que o microfone não escutou. Quem? Deus? Quem mais? Ele falou, se realmente é filho do homem. Quem mais ele viu como filho do homem? Adão. Significa que Adão transformava pedra em pão. Outra coisa, o que está acontecendo aqui? Se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Ele estava oferecendo os reinos. Aqui a gente está vendo 4 reinos. O reino das plantas, porque ele está falando para ele dominar a pedra. Quando está dominando a pedra, a gente está falando da terra. Depois ele fala assim, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, dar-te-ei autoridade sobre todos esses. Então ele está mostrando que os reinos do mundo, que são planta, animais e dos seres humanos. E depois ele falou assim, se você me adorar prostrado, está dizendo lá no 10, porque está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra. O que ele está falando? Vem dominar aqui no reino dos anjos e deixa que eu te dou todas essas coisas, ou seja, ele vai ficar contra todas as coisas. Em algumas versões ele fala assim, respondeu-lhe Jesus, dito está. Na versão original ele fala, para trás de mim, Satanás. Por que ele fala para trás de mim, Satanás? Porque existe um ranking. E o ranking que Deus desenhou foi reino das plantas. A gente aprendeu isso na escola, né, gente? Reino das plantas, reino animais, reino dos anjos, reino dos homens e o reino de Deus. São 5 reinos. Tudo bem que lá na biologia eles acabam expandindo o dos animais. Por quê? Porque quando o homem caiu, ele trocou o anjo com o homem. Amém? Tá aí, tá tudo bem? Quando ele trocou, o homem começou a ficar pertinho dos animais. O único que tinha aqui para ficar junto de sangue era dos animais. Então, o que aconteceu? O sacrifício de animais começou a valer por ser humano. Por isso que a gente tem animais morrendo pelo ser humano. Certo? Faz sentido o que eu estou falando? Amém. Então, a gente está vendo 5 reinos aqui. Reino das plantas, reino dos animais, reino dos homens, reino dos anjos e reino de Deus. Quando Jesus Cristo morreu na cruz por nós, o que a gente fez? A gente inverteu. Por quê? Porque Jesus Cristo está acima dos anjos, né? Porque ele é filho de Deus. Por isso que lá em Salmos 8 fala, fizeste um pouco menor do que Deus. O que significa essa parte menor? Em hebraico a gente sabe o que significa que no ranking ele fez um a menos que Deus. Tem o reino de Deus e o reino dos homens. Amém? Então, o que Satanás estava querendo aqui? Que Jesus Cristo traísse como Adão traiu. Era uma tentação para Jesus isso. Como Adão caiu, como Adão traiu, porque foi a alta traição que ele fez, ele estava tentando com que Jesus fizesse isso também. Amém? Então, é importante a gente entender essa de reinos. Entenderam? Reinos? Isso a gente vai usar bastante. Por quê? Porque quando a gente sabe qual que é a nossa colocação dentro do reino, a gente entende qual que é a nossa autoridade. Tem uma coisa que acontece hoje em dia, e que não é de hoje, que a gente vê o tal do politicamente correto. Quem que adora o politicamente correto? Politicamente correto, a gente sabe como é que é. A política usa muito isso. E eles... Jeitinho. E eles tentam fazer o quê? Tentam trazer os valores deles para os nossos valores, não é verdade? Então, politicamente correto, a gente está vendo tudo isso acontecer. Só que quando Deus criou o mundo e criou os seres humanos, ele deu todo mundo, todos somos iguais, com os direitos para conseguir fazer uma vida. Ou seja, todos temos o mesmo potencial
em Deus de conquistar as coisas. Nenhum lugar na palavra de Deus ele falou assim, se você fizer isso, se você estudar muito, se você fizer isso, você vai conquistar. Não, ele fala assim, se você obedecer às minhas leis. A gente acabou de ler em Deuteronômio 28 o que é que ele faz para abençoar. Então todos nós nascemos com os mesmos direitos. Só que tem uns que estudam mais e vão a mais além e tem outros que não é verdade? É verdade isso, não é? Verdade. Então, num politicamente correto, o que eles falam? Não, a gente tem que pegar a pessoa que não fez nada e trazer aqui para ganhar igualzinho a pessoa que fez alguma coisa. E isso não é correto. É correto? Você penalizar a pessoa que fez muito? Não, porque quando você pega uma pessoa que não fez nada e coloca no mesmo valor, você está desvalorizando a pessoa que fez. Não é isso? Legal. Então, olha só o que acontece. Nós temos as mesmas oportunidades, porém, nem todos aproveitam do mesmo jeito. Vamos lá para Coríntios 1, 1 Coríntios 6. Acabou que vocês vão entender por que a gente tem que esses conceitos ficarem... 1 Coríntios 6. E deixa ele aberto. O que Paulo está falando? Paulo está falando para a igreja de Corinto, para os santos. E ele fala assim, aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por nós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Grifem aí, não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? A palavra fala que nós fomos chamados para sermos reino de sacerdotes. A palavra também fala que cada um aqui tem um anjo próprio. Sabia que cada um tem um anjo aqui? Um anjo assignado para você? Olha só lá o que está dizendo em Mateus 18, 10. E eu acho legal a gente falar sobre anjos, porque é meio que um tabu no meio cristão, né? Porque a gente vê muito culto aos anjos, a gente vê o cultismo aos anjos, e a gente também vê as pessoas que não entendem e negam o que os anjos estão aqui para fazer. Só que a palavra ela fala muito sobre anjos. E eles têm uma função. E olha lá em Mateus 18, 10. Vede, não desprezeis a qualquer um destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Olha que demais, gente. O que será que tem de revelação nessa frase? O que tem de revelação nessa afirmação de Jesus Cristo, onde ele fala que os anjos dos pequeninos, das crianças, veem a face do Pai o tempo inteiro? Sendo que a gente lê na palavra que os querubins, quando eles estão perto do trono, eles fecham, eles têm 6 asas, né? Os serafins, eles fecham o rosto e fecham os pés e ficam só com a asa para voar. Só que os anjos dos pequenininhos, eles veem incessantemente o Pai. Então, o que Jesus Cristo está mostrando? Que cada um aqui tem um... Oi? Pode ser também. Que cada um aqui tem um anjo. E tem uma coisa que eu quero que vocês anotem aí. Vocês já anotaram 1 Coríntios 6, 2, Mateus 18. Todos temos... Parágrafo, 2 dedos. Todos temos um anjo pessoal. Ponto, vírgula. O seu anjo se parece com você. Uau. Vamos provar? Formato de tartaruguinha. Eu vou contar uns casos. Vamos lá para Atos 12, 15. Atos 12, 15. O que está
acontecendo lá em Atos 12, 15? Lá em Atos 12, Pedro foi preso, estava em prisão. Enquanto ele estava lá na prisão, ele estava dormindo, seus irmãos estavam orando, a igreja estava orando por Pedro, estava lá intercedendo. E Pedro estava o quê? Descansando, porque ele entendeu a descansar no Senhor. Olha só, de repente, um anjo vem, abre a porta e fala, vem, sai. E Pedro começa a seguir ele. Cada porta que tinha na prisão, aquele anjo ia abrindo. E ele ia seguindo. De repente, estava no meio da rua, o anjo falou, agora vai lá naquela casa lá e bate lá. E daí Pedro olhou e falou assim, nossa, eu não estou dormindo, eu realmente estou livre. Então o anjo trabalhou para que Pedro se libertasse. Isso diz muito pra gente o que nossos anjos podem fazer. Ele chegou e bateu na porta. Veio uma serva, abriu, viu que é Pedro, fechou a porta e saiu correndo para contar para todo mundo. Viu, eu vi Pedro, tá lá na porta, ele tá batendo. Daí ninguém foi lá, não pode ser, que é o fantasma, que é isso, que é aquilo. E daí Pedro continuava. Daí o que eles falaram? Deve ser o seu anjo. Tá aí em Atos 12, 15. Deve ser o seu anjo. Por quê? Porque o anjo de Pedro parecia com Pedro. Logo a gente assume que os nossos anjos se parecem com a gente. Só fisicamente? Muito provavelmente a personalidade também. Eu vou contar uns casos que eu vi de testemunho, assim, que é muito legal. Olha lá, vai pra. Imagina que legal, né, gente? Que legal isso. É muito legal. Apocalipse 1. Vamos lá para Apocalipse 1. Coitada da Fernanda, que a gente entregou aqui. Apocalipse 1. Olha só, gente, Apocalipse é um livro abençoado e maravilhoso. Quem tem medo dele não teve revelação do que é Apocalipse. Olha o que tem de promessa. Eu só vou fazer um parênteses aqui para a gente falar disso aqui. Apocalipse 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu? Gente, o anjo de Jesus Cristo. Aqui notificou a seu servo João. Gente, quando a gente via o anjo do Senhor no Velho Testamento, quem que a gente estava vendo? O anjo de Jesus. A gente sempre achava, eu sempre escutei, que era Jesus Cristo. E aqui em Apocalipse, a revelação, porque em inglês é revelation, em hebraico também é revelação, porque é a revelação de Jesus Cristo. Ele mostra que ele enviou o seu anjo. E como a gente sabe que o nosso anjo parece com a gente, logo o anjo de Jesus parece com ele. Oi? Você continua parecido com você mesmo. Quando você... Não, calma aí que a gente vai responder isso aí. Peraí, gente, calma aí. Ela falou na tua memória, lá numa palavra do rico Lázaro, ela fala que o Lázaro morreu levado ao seio de Abraão. Sim. Dos anjos. Exatamente, pelos anjos, é eles que fazem isso. Então, olha só. Notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Quem que viu? O anjo. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O que acontece com as pessoas que leem Apocalipse? Eles são bem-aventurados. É o único livro que tem promessa, gente. É Apocalipse. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem, que escutam a pregação sobre o Apocalipse. Não estou falando para ir atrás de escatologia feito malucos agora, mas estou falando para o Senhor para orar em línguas, ter discernimento daquilo que estão escutando e escutar e estudar Apocalipse, porque ele traz bem-aventurança. Porque aquele fogo que a gente estava falando lá no começo, que está queimando, o fogo estranho, e a grande decepção, o grande engano que está vindo sobre o planeta Terra, se a gente ler o Apocalipse, o Senhor vai abrir nossos olhos. Amém? Mas olha que legal, gente, agora voltando então, e ele enviando por intermédio do seu anjo a revelação de Jesus
Cristo. Então, teve uma experiência lá com esse profeta, que eu gosto muito dele, que é o qual a gente está fazendo o Bible College, é da faculdade dele, o Robin Bullock, eles chamam. Ele é bem doidão. Ele tem aqueles casacão de couro preto, cabelo longo, toca um rock and roll sarado, é muito legal. E ele entende muito bem de frequências, que um dia eu quero ver se a gente faz um estudo de frequência. Estou terminando o meu livro quântico, que o apóstolo lá da minha igreja deu, que é sensacional. E ele entende muito de frequência do 444, da chave de Davi, etc. E ele é convertido desde os 18 anos, teve uma experiência maravilhosa com Deus, tem mais de, 6, 7 filhos, cresceu muito pobre no meio de uma montanha, onde uma vez ele estava dormindo com a avó dele, ele morava no mesmo quarto, dormia no mesmo quarto com a avó, e a avó dele era arretada, assim, sabe? Pessoa de fé mesmo e tal. E eu vou contar essa experiência para vocês entenderem a outra experiência dele. Eu acho que ele tinha uns 6, 7 anos, estava deitado, de repente ele escuta um vum, 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 vum. Daí ele abre o olho, assim, ele vê 2 luzes, assim, no quarto. E eles moravam no meio de uma montanha, pensa uma montanha pobre, um lugar pobre. Era bem simples o lugar onde eles estavam. Escuro, não tem luz da rua, não tinha nada disso. Nos Estados Unidos tem disso também. E, enfim, daí ele pega a corda da avó, fala, vó, olha isso aqui que está acontecendo, né, com medo lá, tal. A avó olha aquela luz ali, fala, que não é nada, tal, volta a dormir. E daí esses 2 olhos param, assim, onde que ele estava dormindo aqui, a avó estava dormindo ali, param ali, que parece olhos, né, e pararam os 2, assim, e ficaram fixados nele. Olhos de luz. E daí ele lembrou aquela palavra que fala que o Senhor busca na terra aqueles que são fracos para ele se mostrar forte. O Senhor está buscando aqueles que não estão buscando a glória própria, mas a glória de Deus. Então foi assim que ele percebeu, ele começou a andar no chamado dele. Então teve uma vez que ele foi na cidade da irmã dele, que a irmã dele estava pregando e tal, e ele chegou lá, ele pegou a Bíblia da irmã, e ele estava num lugar assim, que nem aqui, só que com um monte de cadeira. O número de cadeiras também, ele falou que eram umas 40, nem isso, não era muito, que as pessoas iam escutar, era bem no começo, quando ele começou a pregar e tal. E tinha nem 40 cadeiras, ele falou. E ele estava lá sozinho. E o Senhor falou para ele ir lá e abrir a Bíblia da irmã dele, ele começou a abrir, daí ele começou a sentir uma vontade de começar a orar em línguas. E ele começou a orar em línguas, mas ele sabia que ele não estava falando línguas. Ele estava falando uma outra coisa, não estava entendendo. E pegou a Bíblia dela e continuou lendo e falando a língua que ele não estava entendendo nada. De repente, ele estava assim de costas, achando que estava falando no vazio, de repente ele olha, as cadeiras estavam todas cheias. E tinha um cara que ele fala, que parecia muito ele, e ele estava assim, acompanhando onde ele ia, o que ele falava, ele fazia assim. E ele percebeu, daí ele continuou falando, e ele não sabia se ele estava sonhando, naquele momento ele já achou que estava em transe, sei lá o que estava acontecendo. Falou, acabou, de repente desapareceu, o auditório ficou todo vazio. E daí ele sentou, né, e começou a orar, falar, Senhor, o que foi isso? O que aconteceu? Daí o Senhor falou para ele ir lá para, deixa eu ver aqui qual que é, 1 Coríntios 13, 16. Não existe 13, 16. Olha ali, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. O Senhor falou assim, aqueles ali eram o batalhão. Ele falou que nunca mais aconteceu isso com ele. O 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. O que o Senhor falou para ele? Você estava ministrando e dando ordem para os próximos, porque ele estava mudando os rankings de anjos que estavam sobre a tutela dele. E ele estava dando ordem aos anjos dele, porque eles iam fazer para o ministério dele mais para frente. Olha, os anjos dele. Ele tem um batalhão de anjos. O ministério dele é bem grande. E era engraçado, porque o apóstolo, quando ele estava orando por mim, por algumas coisas assim, ele não foi ele o único que orou sobre mim assim, falando, Senhor, está na hora de trocar o exército. Troca o exército, troca o exército, troca o exército.
Então, o que estava fazendo? Estava trocando o exército de anjos para um novo ranking de algum outro tipo de batalha que vai acontecer. E isso aconteceu com ele, eu achei bem interessante esse que ele falou. Jesus Cristo, quando ele estava lá, ele falou para eles, não sabem que se eu quisesse eu pediria 12 legiões de anjos? Jesus tinha 12 legiões de anjos ao seu dispor. Cada um aqui tem o seu anjo pessoal, mas tem a legião, porque cada um tem um ministério, tem algo que o Senhor está falando. Ah, Patrícia, mas eu não tenho nada, não estou no ministério da igreja, não tenho um grupo, mas é o que eu falei. O Senhor usa a gente onde a gente está. E para onde você está, você consegue falar para os seus anjos, você consegue ministrar e você consegue mudar o seu ambiente de trabalho, a sua família, o lugar onde você está servindo as pessoas. Você está lá com os clientes fazendo apresentação, o Senhor consegue te mover de uma maneira. Tem um exemplo que eu estava falando do pastor Hildo, ele contou que tem um cara que, enfim, ele estava acompanhando e orava muito por ele, e ele foi promovido e virou presidente de uma empresa grande de logística. E ele voltou para o Hildo e começou a contar o que ele estava fazendo. Que cada cidade que eles iam colocar como é que chama? Distribuição de logística, mesmo as cidades que ele não ia colocar a distribuição de logística, ele sentiu do Senhor de montar escolas de capacitação e preparação das pessoas para o mercado de trabalho em logística, porque era o que ele poderia oferecer. Mais para frente, o Senhor começou a abençoar tanto a empresa a qual ele era presidente, ele é ainda presidente, que ele começou a montar centros de distribuição nos lugares onde ele tinha as escolas de capacitação. Transformava economias inteiras de cidadezinhas. Isso não é reino? Isso não é reino, não sei o que é. O exemplo dele, as pessoas chegam para ele e falam assim, você é cristão, né? Sem abrir a boca. Ele testifica de Deus. Sem abrir a boca. Pelas ações dele, ele mostra o reino. Ele mostra quem é Jesus. E ele fala que várias pessoas chegam para ele e falam, posso aceitar Jesus com você? É esse que eu quero servir. Daí, enfim, ele tem a religiosidade dele lá e fala, não, só com o pastor. Mas, olha isso. Olha que coisa maravilhosa. Como a gente pode servir ao reino sendo exemplo. Né? Bom, a gente estudou sobre Lúcifer. Lúcifer é um anjo caído, mas é um anjo. Foi criado como anjo. O que a gente escutou sobre Lúcifer? Que ele andava sobre as pedras afogueadas, porque ele era um anjo ungido e ele recebia o que é a revelação daquelas pedras. Todo mundo lembra disso? Sim? Sim? Quem não sabe? Ezequiel. Então ele está falando que Lúcifer, como um anjo ungido, ele caminhava pelas pedras afogueadas e recebia a revelação. O que mais que a gente sabe que a gente estudou sobre Lúcifer? Que ele vestiu o efode, né? Que mais para frente foi dos sacerdotes, né? Que ele tinha várias pedras. O que mais? Era como se ele fosse o sacerdote da época. Ele trazia a revelação, a palavra de Deus para o mundo. A palavra fala que Lúcifer era o filho da manhã. A palavra fala que Lúcifer era o filho da manhã. Como caístes? Ó, estrela da alva. Filho da manhã. Filho da manhã é verdade. Quem que é a estrela da manhã? Quem que a palavra fala? Jesus. Lúcifer era anjo de quem? De Jesus. Entenderam? Por isso, a palavra ela fala que o seu servo, ele vai prestar contas ao seu Senhor. Muito provavelmente, quando lá a gente lê em Mateus 4, Lucas 4, quando Satanás foi tentar Jesus Cristo, eles tiveram uma conversa. Aquilo lá foi uma conversa. Foi um acerto de contas, porque a palavra ela é resumida, a gente não consegue saber absolutamente tudo que estava acontecendo lá. Mas Lúcifer como anjo do Senhor, porque a palavra fala que ele era filho da estrela da manhã, e a gente sabe que a estrela da manhã é Jesus Cristo, então ele era o anjo de Jesus. Por isso que ele tinha toda aquela revelação, e fazia trazer tudo, porque a gente sabe que Jesus Cristo é o verbo, é o que trazia tudo à existência, não é isso? Tá, então depois dessa revelação, olha só o que acontece. Em Isaías 6.
Vai lá para Isaías 6 para a gente ver mais uma coisa que anjos fazem. Vocês estão fazendo uma lista aí das coisas que anjo pode fazer? Depois a gente vai aprender a usar isso. Isaías 6 é muito legal para entender sobre anjos, pessoal. Lê várias vezes. Olha o reino animal querendo aprender também. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas das suas vestes enchiam o templo. Gente, dá uma olhada nisso aqui. Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas, porque eles têm mantos, né? Antigamente, você vê toda a Judéia, toda a parte dos hebreus, eles tinham vários mantos, né? As abas das suas vestes enchiam o templo. E a gente sabe que a aba é a autoridade, é onde está a autoridade da pessoa. Então, enche todo o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, que era o que eu tinha falado. Com 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A pastora Tânia Teresa, vou fazer só um parênteses, ela fala que eles ficam o tempo inteiro lembrando que o Senhor é santo, 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 por causa da caída de Lúcifer. Para que eles não caiam também na mesma coisa que ele caiu. E para que eles lembrem um ao outro, santo, santo, santo é o Senhor. Mas tem mais uma coisa também. Os anjos, eles não conseguem receber o amor de Deus porque eles não têm sangue. Eles não têm parte, porque Deus não fez eles na sua imagem e semelhança. Eles só conseguem conhecer a santidade. O único que consegue conhecer a paternidade, o amor e a santidade somos nós. Por isso que Jesus Cristo, quando ele veio apresentar Deus para nós, ele fala e vai orar, Pai Santo. Ele trouxe a paternidade e a santidade. Amém? As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais, vede, vede, mas não percebais. O que ele está falando aqui? Jesus Cristo hoje, ele é a brasa viva. O sangue dele nos cobriu. Quando a palavra dela é bem clara, quando a gente confessa os nossos pecados, quando a gente renuncia à nossa herança, maldições hereditárias, ou como é que a gente pode chamar isso? A genética geracional, contaminada, né? Tudo aquilo que vem de família. Quando a gente mesmo confessa os nossos pecados, ele é misericordioso e justo para nos perdoar. Jesus Cristo é essa brasa viva. Essa brasa viva é a revelação da palavra de Deus. Quando Lúcifer estava andando naquelas pedras afogueadas, ele estava recebendo a revelação para ele fazer uma ação. Não era só para ele receber, mas ele também fazia aquilo acontecer. Sabia que quando a gente fala e revela, a gente tem esse poder e autoridade de mandar pedras afogueadas para os nossos anjos caminharem e fazerem aquilo que as nossas palavras falaram. Olha só. O que falamos, nossas palavras ungidas pela revelação do Senhor são como pedras afogueadas. E quem anda sobre elas? Nossos anjos.
e que tentam trazer as revelações para a existência. Tá difícil? Vamos mais um pouco? Ó, querem escrever? Então vai lá, dá 2 dedinhos aí. Letra maiúscula. Palavras ungidas no mundo espiritual trazem revelações. Vírgula. Essas revelações viram pedras fundamentais na vida do crente. Ponto final. Viram pedras fundamentais na vida do crente. Certo? Quando a gente tem uma revelação, a gente consagra ela, ela virou uma pedra fundamental na nossa alicerce. Ela não sai de lá. Então daí pode vir um espírito do anticristo, pode vir pregação duvidosa, pode vir algum espírito ali querendo dizer alguma coisa contrária, baseado na palavra, vai bater naquela pedra e não vai ficar. Não é verdade? Às vezes pode até bater mais para o lado, mas tem uma hora que ela vai acabar batendo, aquela pedra vai acabar sendo um lugar de bloqueio daquela palavra que veio contra aquilo que está de fundação. Elas são, na mesma linha, ponto final, elas são chamadas pedras afogueadas no mundo espiritual. Ponto final, próxima linha. Anjos andam... espiritual, o que é? Espiritual, ponto final, próxima linha. Anjos andam nas pedras dos crentes, os quais foram assignados, vírgula, a fim de fazer com que estas revelações, Assim? a fim de fazer com que estas revelações aconteçam. E por uma linha, escreva essa frase. Anjos diferentes têm funções diferentes. Anjos diferentes têm funções diferentes. Existem anjos mensageiros, vírgula, anjos de guerra, vírgula, anjos de adoração, vírgula, anjos de missão. Põe uns 3 pontinhos aí. A gente sabe que tem anjos que trazem cura, anjos de missão. Põe 3 pontinhos que tem de adoração, de guerra, de missão. De missão. Tem aqueles que trazem a cura do altar. Põe os 6 pontinhos aí, porque são diferentes funções para diferentes coisas. Existem anjos mensageiros, de guerra, de adoração, de missão, de cura, etc. Né? Porque tem várias funções e coisas diferentes. Tem agora, está tendo muita... O Lamartine está fazendo várias lives aí, eu não vi nenhuma ainda, tá? Eu só vi a chamada assim e vi as fotos. Porque a gente tem essa impressão, né, quando a gente vê o gibizinho da Turma da Mônica, você vê lá o anjinho com aquele cabelinho todo enroladinho e bebezinho. Não, o anjo não é assim. O anjo é forte, é grande, a palavra fala que tem serafins que tem esses 6 asas, tem anjos que tem olho para tudo que é lado, tem anjo que é um olho grandão. Então, assim, eles são... Né? Tem anjo de estrela, tem forma de estrela. Se você começa a ler a palavra, pega Ezequiel, pega todas essas palavras, as cartas, você vê que tem anjos diferentes, né? E até tem muita gente que fala assim, eu já vi muito demônio, mas anjo eu tenho mais medo ainda. Por quê? Porque realmente aterroriza. Quando você vê quando Daniel viu, quando qualquer um do Velho Testamento vê, você vê eles caindo no chão de terror.
Porque é algo grande, só que está ali para te servir. Então, eu não terminei. Eles têm reuniões. Vai para outra linha. Eles têm reuniões. Antes de eu falar o que eu vou falar, deixa eu... Eles têm reuniões. Eles falam. Discutem coisas. Eles falam. Eles discutem. Você vê isso em Daniel. Eles discutem as reuniões ali, sei lá, estratégia de guerra. Aquele videozinho de criança que eu gosto de assistir muito com as meninas, chama Superbook. Já falei para vocês aqui sobre a Bíblia. Eles mostram muita coisa sobre anjo. Tem muita revelação ali. Você vê os anjos conversando, vendo se vão atacar, se não vai atacar. E você vê isso muito acontecendo em Daniel e em outros livros, né? É bem legal. Se Lúcifer conseguiu convencer um terço para cair, você vê que eles tinham reuniões mesmo, né? E em Salmos você vê muitas reuniões acontecendo. E eles têm vontades. Eles têm vontades. Você tem dúvida que eles têm vontades? Eles têm vontades. Um deles teve a vontade dele feita, ele caiu. Resolveu não mais aceitar as ordens de Deus, na verdade. Não quis mais servir a Deus. E levou um terço do céu com eles. Então eles têm vontade, sim, senhor. Quando fala que hoje não tem livre-arbítrio, não conhece a palavra, porque hoje tem livre-arbítrio. Se não tivesse, Lúcifer nunca teria caído. Certo? Então eles também têm vontades. Eles podem ser motivados ou provocados. Eles podem ser motivados a fazer alguma coisa. E eles podem ser... a primeira grande revolta foi feita por eles. E eles podem ser provocados. Tanto no Velho e no Novo Testamento você vê Paulo até falando, mulheres têm a cabeça coberta por causa dos anjos. Por quê? Porque ela estava se referenciando àquilo que aconteceu em Gênesis 6. Quando os filhos de Deus, quando os anjos viram as filhas dos homens. Foram provocados. Certo? Sim. Gênesis 6, anota. Antes de existir um homem na Terra, quando Lúcifer recebia as revelações, eu só vou fazer esse parênteses para a gente fundamentar bem isso. Quando Lúcifer recebia as revelações, ele estava fazendo construção. Ele estava construindo. Lá em Ezequiel, você vê a construção de uma cidade. Você vê as cidades antes do homem. Eram cidades inteiras sendo construídas. Tanto que ele fala, como é que caiu? Por causa do teu comércio você caiu. Então Lúcifer sabia fazer comércio, tinha trading, tinha trocas. Ele sabia negociar. Tinha mercadoria a ser negociadas. Tanto que provavelmente um terço dos anjos caiu por causa dessas negociações, por causa do teu comércio. Ele prometeu coisas para esse um terço dos anjos que caíram. Que a gente não tem ideia do tamanho, mas eu imagino que deve ser muitos. Não mais do que os homens, mas devem ser muitos. Então, vamos lá para Hebreus 1. Se eu entrar nesse assunto aí, daí a gente não termina o que eu ia para falar mesmo. Esse exercício que eu estou fazendo com vocês, gente, eu aprendi quando eu estava lendo sobre como... Porque assim, a Bíblia ela é escrita na cabeça de oriental, na cabeça lá do Oriente Médio, para nós que temos a cabeça do Ocidente. Então é muito importante a gente entender como é que eles aprendem. Tem duas coisas que eles fazem lá. A primeira eles só ensinam quando você está preparado para receber o ensinamento. E você sabe que você está preparado para receber o ensinamento quando você faz a pergunta certa. Que é algo que a gente não faz aqui, a gente está acostumado todo mundo sentar e ficar escutando a professora falar, né? A gente não tem essa individualidade de falar, peraí, a pessoa fez a pergunta certa, então agora eles estão preparados para receber essa resposta. E a segunda é realmente entrar no que a letra está falando e imaginar o que ela está falando. A nossa imaginação é algo que está sendo cada vez mais perdida no mundo de telas, onde em vez da gente ler, a gente está assistindo um vídeo no YouTube explicando aquela palavra. Quando a gente faz isso, a gente substitui a nossa imaginação. Quando a gente substitui a nossa imaginação, a revelação é perdida. Porque quando eu falo aqui para vocês fecharem o olho e pensar no trono do Senhor e as abas dele cobrindo todo o templo, você começa a entender a dimensão. E quando ele fala, a fumaça cobrindo tudo,
Cara, olha essa imagem, que animal. Quanta revelação deve ter aí dentro. E a gente acaba perdendo porque a gente perdeu essa contemplação, a imaginação, né? Ficar meditando sobre esta palavra, esse único versículo. A revelação individual. Né? A revelação é individual. Quem dá é o Espírito Santo. Só que a gente tem ferramentas. O Senhor, Ele montou a gente, né? Ele deu ferramentas. Nossa imaginação, quando a gente santifica ela traz muita revelação. Ó, Hebreus. O que eu falei? Hebreus 1:13. Ora, 1:13. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Quem que herdou a salvação? Os anjos estão a serviço de quem? Os que vão receber a salvação. Por esta razão, agora no 2, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios, vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. O escritor aos Hebreus está falando bem claramente. Não, por essa razão, importa que nos apeguemos. Jamais desviemos daquilo que a gente está escutando. A ministração sobre entender o exército que está ao nosso lado para fazermos aquilo, para nos servir, é muito importante. Por isso que a gente começou com o seguinte versículo, dizendo que quem vai julgar os anjos? Nós. Os santos julgarão os mundos e os anjos. Vocês anotaram aí, é para estar nas anotações de vocês. Se nós vamos julgar os anjos, como é que a gente vai julgar os anjos? Já pensaram nisso? Se a gente vai julgar, como é que a gente vai julgar? A gente vai sentar lá no trono, ali no negócio lá de juiz, e vai ficar olhando e vai julgar com base a quê? Se a gente não viu nada. Exato. Quando a gente... O que aconteceu? Por que a gente hoje não enxerga nada? Adão, ele enxergava absolutamente em tudo. Ele olhava para essa sala aqui, ele olhava para nós, seres humanos, mas ele olhava para os anjos também, ele conseguia ver aquilo que estava acontecendo no mundo espiritual. Quando ele traiu, e os cientistas provam que a gente usa 10%, 20% do cérebro, etc. Nosso cérebro, Paulo fala, né, que hoje a gente conhece em parte. Então conheceremos como somos conhecidos. A gente conhece em parte, significa que nosso conhecimento ele se obscureceu. Então a gente não consegue ver tudo. Porém, se a gente sabe aquilo que existe, pela fé a gente começa a ver aquilo que existe, mas não é visto a olho nu. Você vê assim, bastante pessoas de Umbanda, espírita, eles têm... Você vê bastante experiências de pessoas que conseguem ver todos os espíritos. Você vê bastante. Exatamente. Ótimo, você tocou num ponto perfeito. Olha só o que acontece. O ocultismo, para eles, qual foi a grande arma de Satanás? A grande arma de Satanás foi mostrar para os ocultistas tudo aquilo que existe no mundo espiritual e tirar da igreja tudo aquilo que existe no mundo espiritual. A igreja, ela é super materialista hoje, né? A gente pode falar isso por grande parte, com poucas exceções, que a igreja é materialista. Ela nega os dons do Espírito Santo, ela nega a oração em línguas, ela nega o profético, e ela nega que existe demônios e anjos e aquilo que aconteceu. O sobrenatural de Deus é negado. Então, quando a gente fala, mas eu vi, quando você traz uma pessoa do ocultismo ou do espiritismo, ela fala assim, mas eu vi demônio. Mas eu vi isso. Não, o seu olho que está aberto, você que está vendo coisa. E tenta fechar aquele olho. Em vez de pegar e falar, não, esse daqui é dom. É dom de Deus. O que os ocultistas fazem? Eles abraçam. Você vê as pessoas, as cartomantes, aquelas pessoas que conseguem ler a mão. O que elas têm? Elas têm um dom de profecia, elas têm um dom de conhecimento. Como é que chama? Seer? Em português? Seer. Visão. Ela tem o dom de visão.
Só que a igreja, ela rechaça essa pessoa, né? Ela, não, você... Médium. O que ela tem? Ela tem um dom. Agora, a gente tem que entender uma coisa. Há anjos nessa sala. Toda vez que a gente tem de segunda-feira uma reunião, os anjos, eles vêm preparar aqui. Por quê? Porque o Senhor tem uma missão para cada um aqui que está escutando isso. Porque Ele está colocando coisas no coração de vocês e está também ministrando aos anjos de cada um aqui. Para quê? Para receber a mesma palavra, para receber a mesma revelação. Só que a gente não consegue ver os anjos. Por quê? Porque eles andam à velocidade da luz. Quem entende um pouquinho de física quântica sabe que se eu pegar uma bolinha e ficar batendo contra essa parede, a bolinha vai voltar. Mas se eu continuar batendo numa tal frequência, a parede vai entrar nessa frequência também e logo a bolinha atravessa. Por quê? Porque ela entrou na mesma frequência, não é mesmo? Estou falando loucura? Essa é a teoria da física quântica, certo? Amém? Estou falando besteira? Estou falando besteira, Simone? Olha só, o que acontece? O nosso Deus é um Deus quântico, certo? Então, hoje a gente não enxerga porque a gente às vezes vê vultos, às vezes você vê alguma coisa acontecendo. O mundo espiritual, ele só tem atuação no mundo natural limitado ao que nós deixemos que eles façam. Então, o que acontece com esse exemplo que o Felipe falou, dos umbandistas, etc. Eles dão autoridade para essas entidades se manifestarem aqui. Então, eles precisam de coisas físicas feitas neste mundo para se manifestar. Então, às vezes, a gente vê luzes. Acho um ritual que eles fazem. Sim, existe todo o ritual e tem que eles vão dando autoridade para abrir esses portais. Mas então o que acontece? Daí você vê às vezes coisas na árvore, você vê, não, mas é só uma árvore. E o que as pessoas fazem? O materialismo que eu chamo da igreja, materialismo nosso, o que a gente fala? Não, mas só foi um vulto, só foi a sombra da árvore. Quando na verdade tinha alguma coisa lá, porque eles utilizam aquilo para se manifestar. E o cristão, o que o cristão tem que fazer? O cristão não tem que ficar buscando o mal, não tem que ficar buscando o demônio, porque aquilo que a gente tem que enxergar, o Espírito Santo ele vai mostrar, amém? O que a gente tem que buscar? A gente tem que buscar a palavra de Deus, porque essa é a nossa verdade. A gente tem que buscar as coisas do alto, não ficar buscando vendo o demônio e vendo anjos caídos, mas buscar os anjos, buscar aquilo que o Senhor tem pra gente, buscar, Senhor, como que eu dou, como que eu mando. Então tem um exemplo lá que ele deu, que eu inclusive fiz isso, tá? Eu fiz esse teste antes de dar essa ministração. Eu falei para o Senhor, estava tendo um problema lá com algumas coisas, e eu falei, anjos que o Senhor me deu, vai lá e fala tal para essa pessoa e mostra isso para tal pessoa, vai para outra pessoa e mostra isso para aquela pessoa e mostra isso. Gente, no dia seguinte a pessoa veio e falou, Patrícia, eu quero fazer a renunciação com você. Eu não abri a boca sobre isso. Eu só falei rapidinho, eu vi que a pessoa não aceitou. Falei, beleza, amém, o Senhor que sabe. Falei, não, quer saber? Anjo do Senhor, vai lá. Meu anjo, eu estou te dando uma assignação. Vai lá e ensina isso para aquela pessoa. Porque está dizendo que anjos ministradores, que estão aqui como servos, daqueles que darão a salvação. Então vai lá e ministra para a pessoa isso. No dia seguinte, a pessoa veio. Eu falei, parabéns, anjo, você foi bom. Então eu não vou julgar ele pelo serviço que ele foi dado? As nossas palavras, lembra que a gente aprendeu que a nossa palavra é uma semente? O que a palavra fala? Quem são os ceifadores? Vai lá para Mateus 13. Vocês estão anotando aí, né, pessoal, para estudar depois. Como bons estudantes de Bíblia, a gente escuta toda a palavra de bom grado e depois a gente olha as escrituras para ver se era isso mesmo, amém? Pensando se existem dois tipos de ceifadores, né? Que é aquele que pega, por exemplo. Mas você vai ver que são tudo anjos, né? Todos são anjos. Do bem e do mal. São todos anjos. São todos anjos. E semente ruim também. São todos anjos. Provavelmente. Olha só. Mateus 13. Sim, quer ver? Vamos lá. Mateus 13. Aqui, ó. 36.
Então, despedindo-se as multidões, foi Jesus para casa. Chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos e os ceifeiros são os... Então grifa aí. Agora vocês vão saber que os anjos são ceifeiros. Aqueles que pegam as nossas palavras. Então aqui eu estou baseando agora na Bíblia aquilo que eu falei. Ele pega as nossas palavras, ele anda pelas palavras, pelas pedras afogueadas, recebem aquilo e fazem acontecer. Colheita nada mais é do que a consequência daquilo que nós plantamos, certo? Amém? Entramos no sistema de governo de novo. Só que agora a gente está entendendo quem é que traz a colheita. Encarregado da colheita são os anjos também. Isso. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha de acesa. Aqui responde a tua pergunta. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu tenho ouvido para ouvir. Vocês entenderam o que os anjos fazem? Eles são ceifeiros. Eles pegam a palavra que saiu da tua boca, sendo que você está com ira, sendo que você está com amor, sendo que você está em pleno juízo ou desajuizado, e eles fazem aquilo acontecer. Por quê? Porque quem vai julgar eles? Nós. Todo mundo quer, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Olha, quando você pediu para o Senhor enviar o anjo para falar com essa pessoa, você falei diretamente para o anjo. Você falou direto com o anjo? Diretamente com o anjo, não está falando aqui? Eles estão para servir. A gente não acabou de ler em Hebreus. Meu Deus, eu vi isso ontem, fala direto comigo. Claro, se ele é meu. Deus me deu para servir a mim. Falo com ele. Agora, jamais vou orar para anjo. Não vamos acender velhinha para anjo, amém? A gente não ora para anjo. Anjos são... Gente, quantas vezes... quem tem filha menina, acho que até criança, vê aqueles filhos do... Vê aqueles episódios, aqueles filmes com o príncipe e princesa e os reis e os servos. Daí o servo vem e traz alguma coisa para a princesa, traz a água, ela toma a água, o servo vai embora, e eles são aqueles que estão quietinhos só servindo. Quando vocês verem um filme desses, vocês vão entender o papel de um anjo. Eles estão aqui para servir. Eles vão ter a recompensa deles no final, porque nós vamos julgar eles. Eles vão ter a recompensa deles. A palavra é bem clara quanto a isso. É para extremamente católico, olha para os santos, essas coisas assim. E para anjo. Mas o que aconteceu? O diabo pegou uma verdade de Deus e deturpou. Para que as pessoas, ao invés de ordenarem os anjos e orarem para Deus e adorar somente a Deus, começassem a adorar anjos. E daí eles caem na maldição que está lá escrito em Deuteronômio 28. Deixou o Senhor para servir outros deuses. E daí, Felipe, você entende o que aconteceu em Gênesis 11. Porque lá em Salmos 82 está dizendo que... eu não vou entrar nisso. Mamãe. Depois lê Salmos 82, Fê. Porque agora por isso. Então lá, Mateus 4, o que ele fala? Em Mateus 4 está lá a tentação de Jesus Cristo, ele fala, se você me adorar, ele deu uma chave. Vai lá para Mateus 4 que eu quero mostrar essa chave para vocês. Aproveita que vocês estão pertinho, volta algumas páginas aí. Mateus 4, daí tá lá, Mateus 4, 8. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos. Então o que ele estava mostrando? O reino das plantas, o reino animal e o reino dos homens, beleza? Porque são reinos, é mais de um, né? E a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei
Porque foi dado a ele. Então isso aí ninguém pode negar, certo? Se prostrado me adorares. Por quê? Porque Satanás precisa que seja adorado. Por isso que a marca da besta envolve adoração. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a eles darás culto, disse Jesus Cristo. E aqui ele ainda fala, ó, retira-te, Satanás. Esse retira-te é para trás de mim, Satanás. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo e eis que vieram os anjos e o... Ah, então o anjo também servia a Jesus Cristo, ministrava a ele. Mas olha só... Porque ele já tem assignação. Principalmente quando você ora em língua, sabia? Porque quando eu estou orando em línguas, eu já percebi várias vezes que eu estou orando em línguas que não é a língua que eu oro normalmente. Que não é o quê? Quando você ora em línguas, não é... Tem uma hora que eu já percebi que não é a minha língua normal. Eu falo, caramba, meu, e veio essa revelação. Eu percebi que era a língua dos anjos. Mas olha só o segredo que ele colocou aqui. Que quando você adora somente ao seu Deus, o diabo, ele não fez mais nenhuma tentação. Acabou aí. Veio a adoração somente ao seu Deus. Você vê? Porque ele bate em retirada quando você adora a Deus. Vamos ver se tem mais uma coisa. Então a gente falou já que a gente veio em parte. Ah, uma coisa que eu quero também responder algumas perguntas que vão estar aí na cabecinha de cada um. De alguns, não é de todos. Os demônios, eles não têm força. Eles são apenas espíritos sem corpo. Eles precisam do nosso corpo, da nossa autorização para mexer em qualquer coisa nesta terra. Então, quando a gente vê alguém endemoniado, quem já viu alguém endemoniado? Você vê que a pessoa às vezes tem uma força fora do comum. Aquela força não é do demônio, aquela força é da pessoa. Quantas vezes vocês já ouviram falar numa história lá que a criança caiu na boca de um jacaré, a mãe foi lá e abriu o jacaré e tirou a criança lá de dentro? Ou lá dos anos 60, do carro, que a avó estava levando a criancinha, o carro capotou, a avó foi lá e desvirou o carro. Gente, Sansão era um homem normal. Aquela força está dentro de nós, é que a gente não sabe como acessá-la. Mas quando a gente tem quando as pessoas aí têm uma possessão demoníaca, ele sabe pegar exatamente onde está a parte do córtex ali que tem a força e faz a pessoa ficar achar. Mas não é o demônio. Eles não têm poder, eles não têm força. Precisa de uma legião deles. A palavra fala que quando foi lá e o Jesus Cristo perguntou qual é o seu nome, eles falaram? Legião. Por quê? Porque precisava pelo menos uns 6.000 ali para segurar um homem. Porque o nosso espírito é muito grande. Nós somos muito maior. Então, a pessoa que autoriza? Pessoa que autoriza. Pessoa que tem que abrir. Pessoa tem que abrir. Se você já desejou a morte para alguém, você está abrindo para o espírito de morte entrar na tua família. Se você já fez um aborto, você está permitindo que o espírito de morte entre dentro de você. Se a gente mente, a gente está permitindo que o espírito da mentira entre dentro da nossa família e começa a cavar outras coisas. Se a gente tem a idolatria, a gente permite que o espírito da promiscuidade, da esterilidade, da pobreza entre na nossa vida. Então, cada porta que a gente abre, é assim, ó, a gente está lá com o muro todo, né, travado. De repente, a gente abre uma brechinha, daí Satanás vai lá e vai... A palavra fala que ele está ao derredor, né? Ele vai achando a brechinha e vai abrindo aquela brechinha. Para começar a entrar um. A palavra não fala, Jesus Cristo não falou assim, ó, eles que estavam lá um homem, daí limpou a casa, aquele espírito saiu, foi andar lá no deserto, daí falou, deixa eu ver como é que estava a minha casa. Chegou, a casa estava limpa, mas vazia. Estava com a porta aberta. Ele entrou e trouxe mais 7. Por quê? Porque ele entrou pela porta. Amém? E a porta só se fecha do lado de dentro. E a porta se fecha do lado de dentro. Tá? Amém? Nem sei porque eu falei isso, mas já falou. Tá. Então eles não têm força. As pessoas acham que é uma coisa grande que tem que fazer, né? As pessoas acham que o sangue de Jesus Cristo, isso que a gente vai fazer hoje. Fala, Má. Eu tinha comentado antes que você sabe segunda-feira para você vai ser um dia mais pesado, porque terça-feira já é um dia mais pesado. Isso não é consciente, né? Eu falei hoje aqui porque
causa da pergunta. Quem que fez a pergunta? Aí você não dá permissão para isso. Não. Mas por que você sabe que a segunda vai ser meio estranha? Não, é que assim, é meio que consciente. Quando eu vejo alguma coisa acontecer, eu já sei o que é. Ó, a Glória, que é a esposa lá do pastor lá da igreja, lá dos Estados Unidos, ela teve um episódio muito engraçado. Ela estava me contando quando ela estava na Guatemala, ela estava dormindo e lá tem muita bruxaria pesada. O Brasil tem mais, viu, gente? Mas lá tem bastante bruxaria pesada e tal. E ela falou que ela acordou assim de madrugada, estava com alguma coisa no pé dela. Daí ela olhou assim, é você, eu preciso dormir. E deitou e dormiu. Ela sabia que era um bruxo que estava ali, sabe, tentando aterrorizar ela. Então, assim, é o poder, é a força que você dá para aquilo que está te vindo. Ela voltou a dormir, gente, dormiu. Nada vai atrapalhar o sono dessa mulher, entendeu? Por quê? Porque ela sabe do que ela está lutando. E eu estou dando esse exemplo porque para mim ela estava contando umas outras coisas em outro sentido. Esse sentido ficou para mim. Eu falei, caramba, meu, é isso. Teve muitas vezes, porque eu venho do espiritismo, e foi inclusive o apóstolo que me chamou essa atenção, falou, Patrícia, sabe por que eles aparecem e fazem tantas essas coisas para você? Porque eles sabem que você vai prestar atenção. Que eles sabem como te incomodar, porque eles sabem que você consegue ver. Eu parei de prestar atenção nisso, a vida ficou muito mais leve. Eu entendi que eu tenho que buscar aquilo que Deus está fazendo. Porque o tempo inteiro eu ficava escutando. E eu sabia que iam aprontar. E daí eu já ficava, putz, vão aprontar, eles vão fazer isso, vão fazer aquilo. E dito e feito, acontecia. Ou desistisse ou desse mais força, porque eu sabia que eles iam fazer, porque eu tinha escutado, eu conseguia escutar. E se eu quiser, eu ainda escuto. Mas eu falei, cara, não vou mais prestar atenção no que o mal está fazendo. Eu vou prestar atenção no que o meu Deus está fazendo, o plano dele. Eu estou entendendo que a ordem mundial está querendo vir com as coisas deles. Eu poderia ficar louca vendo a política. E quem entende de CERN, entende da física quântica, entende das porcarias das vacinas, você começa a ficar maluca. Eu falei, peraí, qual que é o plano de Deus? Qual que é a resposta do Senhor? Onde é que eu me posiciono? Porque eu estou aqui para frustrar não só os planos do inimigo, mas para trazer o reino, que é muito mais importante que frustrar o plano dele. Porque a vontade de Deus vai ser feita através de mim nessa terra. Um exemplo assim, eu lembro quando no começo, eu acompanhava bastante judeu, né? Ele falava que o judaísmo, assim, setembro é o mês mais difícil, onde tem muitas provações. Daí eu peguei minhas planilhas da hamburgueria lá, né? Daí sempre o mês de setembro é o mês mais fraco do ano, né? Aí eu falei assim, não, esse ano tem que ser diferente. Eu comecei a trabalhar em cima disso. Daí setembro foi o nosso melhor mês de todos os tempos, assim, né? Amém. Amém. Porque, tipo, tem coisas que se você der autoridade, se você ouvir, vai acontecer. Mas eles têm que começar a trabalhar e declarar em cima. Amém. Setembro é o primeiro ano do calendário judaico. É quando você tem virgem. Quando é signo de virgem, o que é? A virgem? É o nascimento de Jesus Cristo, é o começo de tudo. E daí você termina em agosto, que você tem o leão, né? Jesus Cristo vem depois como leão. Enfim, não vou entrar nisso. Mas é por causa... Você olha para o céu, Deus está contando toda a história lá em cima. Não é à toa que você tem virgem. Por que é virgem? Nascimento de Jesus Cristo. Ele conta, em 12 meses, ele conta toda a história da Bíblia. E o final é como o leão de Judá, como ele vem. E daí o que acontece? Por que eles têm tanta aprovação? Por causa disso, porque é o começo do ano. Então, o que Satanás faz? O que ele tenta fazer com você de manhã cedo? Tenta fazer com que o seu cortisol já vai lá em cima, já te irrita a primeira coisa de manhã. Por quê? Porque ele sabe que você vai ficar mal o dia todo. O que ele faz com o seu dia da semana? Primeiro dia da semana, pá! Já vai lá, luta. No domingo. Por quê? Porque ele já sabe que ele está, o quê? Acabando com as primícias, os dízimos. O que é o dízimo? É o primeiro. As primícias, o 10%. Segunda brava, as pessoas já começam a declarar sobre a semana. Segunda brava. É a melhor segunda. Não é? E em setembro, por quê? Porque é o primeiro mês. É o primeiro mês do calendário judaico. Então, o que acontece? Tanto que você vai ver a virada do ano, você vê lá. A gente está no ano de 5.784 e vai entrar para 5.785 agora em setembro. E esse não é judaico, é o calendário dos fariseus. Você tem um outro dos essênios que você vê no Mar Morto. Então, o que acontece? Eles já estão tentando entrar lá em setembro.
para que acabe ali, para que eles não tenham as primícias, para que eles não deem ao Senhor aquilo que é para dar. Entendeu? E você fez certinho o que você fez, você declarou contra isso. Porque o Espírito Santo já te mostrou, falou, cara, você não vai guerrear contra tudo que está ali. A economia, vou orar por isso. Não, você pegou e falou, não, é isso daqui, ó, pá. Você foi certeiro. Amém? Patrícia, quando eu era espírita, uma noite eu acordei e eu olhei na minha frente, tinha um homem de chapéu todo de preto. Aí eu falei, o que eu faço agora? Aí eu vou te falar, nunca passei esse papel tão grande da vida de ver um ser ali, que eu não sabia quem era. Aí eu cutuquei meu marido, olha, tem um homem lá no fundo. Ele estava dormindo, não? Eu falei, meu pai, por favor, afaste o que tem na minha frente. Eu não vou conseguir dormir. Abri o olho, não dava mais. O meu coração só estava saindo da boca. Isso acontecia. E quando eu estava, por exemplo, lá em Miami, que eu ficava muito nessas guerras espirituais, para guerrear. Daí eu tava, porque era o que eu sabia fazer e estava entendendo as ferramentas, e daí eu começava a entender o que eu estava vendo. E na rua onde eu estava tinha muita gente, e lá em Miami veio muita gente da América Central, e tinha bastante gente do Haiti. O Haiti é conhecido como voodoo, né? O berço do voodoo é no Haiti. E os negros, principalmente nos Estados Unidos, eles trazem muita herança de voodoo. Aqui tem o candomblé e o umbanda, etc., por causa da África, e lá tem muito por causa do voodoo. Tanto que vocês veem que a única princesa negra, né, antigamente, lá da Disney, é o quê? É a Tayana, né? Você vê voodoo, eles ensinando no desenho voodoo. Né? Ela se veste... Explica certinho como faz para as crianças continuarem falando e declarando aquilo lá. Então, na minha rua era uma rua que era favela ali e tal, foi a casa que a gente comprou, e tava na rua inteira muito disso. Inclusive na rua de trás tinha troca de droga, então você sabia que tinha muita bruxaria ali. Eu via troca de droga assim, na olho nu. Daí, o que acontece? Eu orando para cair, falei, vai cair, vai vir nova construção aqui, vai vir nova construção, e eu orava, eu tinha o meu grupo de amigas ali que a gente orava junto. Daí teve uma vez que eu tava dormindo, era 4 horas da manhã, o bicho ficava me acordando, e era um bruxo. E eu sabia que era um bruxo da rua de baixo, eu sabia exatamente quem era. E o que ele fazia? Ele como é que se diz? Ele não é se teletransportava, você consegue fazer isso? Hã? Não. Tem um nome para isso, projeção. Ele se projetava e vinha na minha casa. E eu ficava lá brigando. Quando eu aprendi isso que eu falei, quando a gente vendeu aquela casa que eu voltei lá, e eu comecei a orar e comecei a declarar lá, eu limpei aquela casa. Porque a adoração é muito mais. Muito mais. Muito mais. Então não busquem aquilo que o inimigo quer fazer, porque ele só quer te distrair. Ele não tem força. É o que o Felipe falou. Quando eu vi que estava acontecendo isso, eu declarei contra e acabou. Essa é a nossa autoridade. O que ele tenta fazer? Ele tenta pegar na sua mente. Ele tenta mostrar que a sua cliente está lá com problema. Ele começa a mostrar as coisas ruins para que você se desvie e você não lute com as ferramentas certas. Você pode ver que quando está vindo toda essa irritação, a última coisa que você quer fazer é orar. A última coisa que você consegue fazer é declarar. A última coisa que você consegue fazer é adorar e abençoar o Senhor. A última coisa, você fala, nossa, eu sou pecadora, eu estou irada, estou irritadíssimo, não sei o que, né? É ou não é? Então tenham essa consciência, sejam inteligentes e falam, eu não vou fazer o que eu estou sentindo, eu vou fazer o que eu sei. E o que eu sei é adorar a Deus. Senhor, eu te adoro, eu dou todas as bênçãos a ti, Senhor, eu bendigo o teu nome, minha alma bendiz ao Senhor. E mesmo que seja forçado, faz isso, porque você começa a psicossomática, somático, psíquico. O que é psicossomático? O meu corpo começa a sentir aquilo que a minha mente está falando que eu tenho. A minha mente está falando que eu estou com dor na cabeça, daí eu começo a ficar com dor na cabeça. Isso é psicossomático. O que é somático a psíquico? Eu começo a movimentar, começo a sorrir. Eu estou triste, estou péssima, mas eu comecei a sorrir. O que acontece com o meu psicológico? Ele entende, os meus neurônios, ele começa a entender que o meu rosto está fazendo um negócio de sorriso e ele começa a ficar contente.
beleza? Então comecem a usar o conhecimento de vocês. Amém? Amém. Então tá bom, eu acho que a gente cobriu tudo. Mais alguma pergunta? Filmes de terror, eu preciso falar que precisa assistir, não precisa assistir? O que acontece se assistir filme de terror? E esses jogos gostam? Ai, meu Deus do céu. Olha, tem um versículo poderoso, hein, para essas horas. Aquele que está em Cristo Jesus, o maligno não o toca. É verdade. O que acontece se eu coloco o filme de terror lá? Palavra, né? O que acontece se a gente coloca filme de terror na nossa casa? Por quê? Porque se você coloca filme de terror na sua casa, você está abrindo pro inimigo. Então, porque o que eu já escutei muita gente e cristão tá falando, eu quero conhecer um pouco como é que é o outro lado e coloca filme de terror para entender. Então eu já estou deixando claro para os estudantes da Bíblia que a gente não faz isso. Por quê? Porque você se alimenta, você vê, o que você vê é o que você vai comer. E o que você come é o que você vê. Se você está consumindo muito filme pornográfico, filme de terror, filmes inadequados, porque existem filmes inadequados de traição, de suspense, de não sei o quê. Cara, o que você vai ver? Você vai ver isso. E isso é semente, porque Jesus Cristo falou que não é só se você for lá e trair aquela mulher, mas se você a desejar. Isso é uma semente. Então aquilo que a gente está deixando nossos filhos assistirem, aquilo que a gente está assistindo, a gente está consumindo, está virando uma semente. Vai lá para Gênesis 2 e eu vou acabar aí. Vai lá para Gênesis. Vou falar duas últimas coisas, daí se vocês tiverem mais dúvidas a gente tira e vamos orar. E daí a gente vai fechar essa fase de fundamentação. Gênesis 2 é o primeiro livro da Bíblia. Deve ser a segunda página aí. Gênesis 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Então o Senhor, depois a gente viu lá que ele houve tarde de manhã, o sexto dia, e ele descansou, né? Então a gente viu que Deus, ele acabou todo o seu exército. Muito provavelmente esse seu exército aqui foi o exército que ele colocou para servir os homens. Que ele acabou, porque ele acabou logo depois de fazer a terra e os céus, que ele organizou tudo para o homem. Então, o que a gente viu aqui? Que não estamos em minoria. E não estamos defasados, porque foi apenas 1/3 que caiu. Os 3/3 estão com nós. Amém? Hã? Fez e acabou. Vai saber quanto que ele fez. Eu sei que com certeza foi mais que 1/3, né? Daí, oi? Daí lá em Gênesis 3:24. Muito louco, né? Gênesis o quê? 3? 3. Lá 23 e 24. Tem versículo. No outro era Gênesis que você leu? 2. Expulso o homem, ou seja, o Senhor o levou a sair do jardim do Éden, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Quem que é a árvore da vida? Quem que é a espada? A palavra. O Senhor colocou os anjos ali para ministrar, para deixar à disposição a palavra, para os homens pegarem essa palavra e chegarem até Jesus. Por isso que a palavra fala que toda a criação geme, anseia pela revelação, pela manifestação dos filhos de Deus. Porque aqui Adão tinha a chance de voltar e pegar a árvore da vida e comer do fruto da árvore da vida, que é Jesus. Amém? Amém.
Com isso a gente encerra. Apenas mais um aviso. Todas as vezes que vocês ficarem felizes com a colheita do outro, saibam que vocês estão semeando a mesma colheita para a sua vida. Isso é para o bom e é para o mal também. Você fica feliz que ele se deu mal. Você está semeando a mesma coisa. Amém? Então a gente se regozija quando as pessoas estão bem. Por isso que o Senhor fala, orai pelos seus inimigos. Orai por eles. Perdoai eles. Porque você não está fazendo nada. A vida deles é com o Senhor. Essa foi a primeira aula da fundamentação. O que acontece comigo é entre eu e Deus. O que acontece com o outro é entre ele e Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Amém? Amém. Fala, Má. Essa semana eu casar no meu trabalho, o cara ele trabalhava lá 200 lá embora. Aí o outro cara lá ficou feliz, comemorou, falou, nossa, na semana seguinte a mulher daquele cara comemorou com a mulher. Eu lembrei na hora de semente e colheita. Achei legal porque ela não fala mamãe, a pessoa foi mandada embora, o cara comemorou que essa pessoa foi mandada embora, a esposa desse cara foi mandada embora também, uma semana depois. Porque aqui, esse mundo acontece isso, a gente planta banana, vai nascer banana, se a gente planta pera, vai nascer pera. Essa conversa. Mas a palavra também, ela fala que a gente não é forte o suficiente. A gente não consegue todas as coisas. Para isso a gente tem Jesus Cristo, para isso a gente tem o Espírito Santo. Para isso a gente deixa nas mãos dos pais. O Senhor fala, pega o meu jugo, que o meu jugo é leve. Mas como é que eu consigo pegar o seu jugo se eu estou com o meu? Ué, dá para mim o seu. Dá para ele. Senhor, eu não consigo perdoar essa pessoa. Pai, não consigo falar com essa pessoa, me ajuda. Estou fraca. Senhor, normalmente é relacionamento, né, que a gente tem problema. Né? Muito mais do que qualquer outra coisa. Então vai, joga pro pai, fala, pai, me ajuda. Eu quero perdoar, eu escolho perdoar. Agora me ajuda a esquecer. Amém? É rápido. Não, pode falar, não, a gente tem 10 minutos ainda. Pode ir, fala. Eu tive um sonho, não é sonho, eu abri meus olhos no meio da noite, já era madrugada. Eu vi uma senhora de cabelo curtinho, toda de branco, uma cara boa, Tá. bem na minha frente, com dois homens de branco também. O que seria isso? Eles falaram alguma coisa pra você? Não, eu só abri os olhos e eles estavam... E você se sentiu bem? Eu senti. Não pode ser anjo, né? Pergunta pra Deus, ele te revela. Cara de pessoa assim. Porque se o seu anjo tem a sua cara, pede pro Senhor que ele te revela. Senhor, o que foi aquilo? De repente eles vão falar, eles estão trazendo isso pra você que você pediu. Ou alguma coisa. Tem o testemunho do Robin Bullock, que ele fala... Tem o testemunho do Robin Bullock, que ele fala assim, que a irmã dele, teve uma vez que ela estava... Como eles moravam nesse morro, que não tinha luz da rua e tal, quando eles aprenderam sobre isso, sobre anjos, não sei o quê, ele só escutava às vezes da irmã, a irmã era muito medrosa, falava assim, Miguel, vem aqui com seus 10 mil anjos e vem me proteger porque eu tô com medo. Daí ele falava assim, gente, eu acho que ele respondia para ela e vinha mesmo. Só que ele deve ter falado, pessoal, vamos lá, porque ela de novo chamando, vamos lá ver o que acontecia. Então a gente não sabe, né? Mas o Senhor, ele te revela. E ele vai te revelar, às vezes, até o que aconteceu naquele episódio. Teve muitos episódios que eu falo, Deus, o que foi aquilo? O que aconteceu aquilo naquele dia que eu estava ali, quando eu era pequena, que estava vindo na minha mente? Daí Deus me mostrou toda em volta o que tinha acontecido antes, depois, daí eu entendi. Então ele te revela. Amém? O discernimento do Espírito Santo o Senhor dá a cada um. E a palavra é bem clara. A gente não precisa de outros para falar aquilo que Deus está falando para você mesmo. Então escutem do Senhor, orem para o Senhor. Claro, estamos aqui todo mundo para dar suporte um ao outro, para orar junto, para de repente Deus dar uma palavra, uma revelação através de outra pessoa. Porém, essa outra pessoa, o que falar para você tem que confirmar no teu coração. Amém? E a gente prova todas as palavras, porque às vezes a pessoa está sendo influenciada. Quando eu fiz um dos cursos lá de profecias, uma das coisas que mais bate, e os livros, para quem quer seguir esse rumo, o que ele mais bate é, você tem que se esvaziar das suas próprias experiências. E, gente, é muito difícil, porque o meu prisma, ele é muito forte. Então, às vezes o Senhor está me falando alguma coisa, mas eu vou te falar através do meu prisma. É muito difícil.
Por isso, quando a gente vai falar de sonho, vai interpretar, você fala exatamente aquilo que está acontecendo, que o Senhor está dando. Mas é muito difícil. Então, por isso que tem que confirmar sempre pra gente. Amém? Quem me ajuda a entregar a Santa Ceia?